Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, cubra o teu filhinho, Senhor, com o teu sangue, guarda ele, direciona ele, Senhor. Abra os nossos ouvidos, Senhor, o nosso entendimento para o seu ensinamento sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, Senhor, porque eu sei que a palavra já veio de ti para o teu filho, em nome do Senhor Jesus. As palmas louvam ao Senhor e a palavra como missionário Misael. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Aí. Queridos, abra a tua Bíblia. Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28. Som. Aí. Obrigado, pastor. Meus amados irmãos, eu e microfone a gente não combina. Sou um pouquinho tímido, eu acho lindo quem anda com microfone, eu não consigo essas coisas não. Mateus capítulo 28, só uma reflexão que eu quero trazer para os irmãos. Versículo 16, o versículo 20. Não é a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, já já a gente vai entrar na mensagem, mas é uma conversa entre amigos. Mateus 28, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 28, versículo de número 16, por gentileza. Está aqui na tela? Tá aqui. Diz assim: E os 11 discípulos partiram para... Eu ouvi 3 irmãos. E nós não estamos em 3. Deus abençoe, irmão. E os 11 discípulos partiram para o monte que lhes tinha designado. 17. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Me é dado todo o poder no céu e na... 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. 20. Ensinando-o a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E você diz? Amém. Tomai assento, queridos, tomai assento. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Já era um desejo do nosso coração estar aqui com os irmãos, mas sempre, não a minha, mas a nossa vida extremamente corrida. Quem tiver tempo aqui, irmãos, sobrando, me empresta um pouquinho, ou empresta para os pastores, porque, na verdade, tempo nós temos, é que a gente não sabe coordenar o nosso tempo, né? Se nós deixarmos o celular um pouquinho de lado, a gente vai economizar no mínimo umas 3 horas por dia. Mas isso é para outra mensagem. Mas eu agradeço a Deus, estou muito feliz aqui, viu, irmãos? Pastor Ivan, amigo, pastora Simone, é isso? Deus abençoe pelo convite, traga a saudação do pastor Paulo aos pastores, aos amados irmãos aqui que congregam nesta casa, nesta cidade refúgio que é esta congregação. Nas minhas orações sempre estarei apresentando os irmãos para que Jesus possa fazer uma grande obra neste lugar. Meus amados irmãos, eu sou promotor de missões em nossa igreja e também eu sou professor da Escola Bíblica Dominical da nossa congregação, Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga, ali no bairro de Santa Rita, onde os pastores estiveram conosco ali, nos ajudando por 4 meses. Foram 4 meses, como disse o diácono Denis, a quem faço recomendação, viu, pastor? Esse jovem aí, jovem, bom falar, né? Pode falar. É um excepcional expositor da palavra de Deus. Congresso
velório, onde convidar ele ministra a palavra de Deus. Fica aqui nossa recomendação a este jovem. Os pastores estiveram conosco ali, irmãos, e foi um período de muita bênção. Um período onde nós fomos ministrados pela a vida deste casal. A pastora esteve na nossa congregação junto com o ciclo de oração, que foi bênção, ministrando no congresso. Deus usou poderosamente. E eu aprendi que onde tem pastor, pastora, diácono, diaconisa, pastora, cooperador, a única coisa que ele faz é ficar sentado e dar glória a Deus, dar aleluia. Para mim, estar aqui nessa noite sem demagogia nenhuma, irmãos, é uma responsabilidade imensa, porque vocês têm um casal, além de ser pastor, é profeta. Então, se o camarada, se você tem Bíblia, deixa ela aberta, viu? Não fecha, não. Faça o pregador passar vergonha. É quando ele está ministrando e o crente está com a Bíblia aberta acompanhando assim. Porque se eu sair da Bíblia, irmãos, os irmãos logo vão, está contando história. Então, irmãos, é um prazer estar aqui. E na nossa igreja nós somos responsáveis também pela escola bíblica. Um dia a gente pensa na obra de evangelização e missões, no outro dia a gente pensa na escola bíblica. Estamos terminando o semestre. A aula que foi ministrada aqui, eu que ministrei no dia de hoje na nossa igreja. Estamos terminando o semestre, então já é uma correria imensa, imensa. Domingo passado também lecionamos e também foi Dia Nacional de Missões. Então imagine como que foi a nossa semana, como está sendo a nossa semana, mas tudo é para a glória de Deus. Para os irmãos terem ideia, hoje era 3 da manhã, eu estava sentado na minha sala com uma lousa e desenhando todo o Oriente Médio, marcando ponto por ponto aonde os nossos irmãos anônimos saíram de Jerusalém, passando por Cirene, que fica ao lado do Egito, andando 1.700 quilômetros para chegar a Antioquia. Os nossos irmãos que saíram de Jerusalém, Marcos 15:16, e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, subiram até Chipre, que dá em torno de 400 quilômetros. Tudo isso eu fui marcando na lousa, para poder chegar 9 da manhã e estar preparado para lecionar uma aula extraordinária. Eu não saio de casa, simplesmente pego a revista no sábado à noite, leio e para chegar no outro dia de manhã. Não, eu medito na revista, como aqui o nosso pastor também faz, para que você tenha uma aula excepcional. Escola bíblica é diferente do culto de ensino. Culto de ensino, o chicote estrala no nosso lombo. É onde a gente aprende a ser crente. Na escola bíblica a gente aprende Bíblia. Louvado seja Deus por isso, que aqui eu fiquei muito feliz que aqui tem escola bíblica e é o mesmo assunto. E eu amo missões. A minha oração era: Jesus, me faça um missionário. Porque eu achava lindo chegar na igreja e encontrar os pregadores como o sapato do pastor, que brilhava. O bico, a pastora não está usando salto alto, escarpão, salto alto. Eu olhava aquele sapato lindo que o bico andava para cima e eu falava: nossa, eu quero ser um camarada assim, eu quero ser missionário. Porque eles chegavam nas congregações e se apresentavam como missionário, pastora. E eu achava lindo aquilo, do jeito que eles falavam, do jeito que eles se portavam. E eu, na minha oração, falava: Jesus, quero ser um missionário. Estou apaixonado por missões. Me faça um missionário. Aí o Jesus falou: tem certeza? Eu falei: tem, Jesus, eu quero ser um missionário. Aí Jesus me deu a graça de conhecer um missionário. E na minha oração, segunda oração, a primeira foi: me faça um missionário. Na segunda oração, eu disse: Jesus, eu não quero ser um missionário. Eu não tenho estrutura emocional para ser um missionário. Mas me faça um mantenedor da obra missionária. Me faça alguém que possa ter condições claras, faculdades mentais, de falar com causa e propriedade acerca do que é missões. E ser um missionário, ser alguém que ama missões, é completamente diferente. Irmã, eu sinto desejo de ir para missões. Eu louvo a Deus. Mas não confunda missões com turismo transcultural. Transcultural é quando você sai da sua pátria e vai para uma outra nação. Aqui atrás existem algumas bandeirinhas: Brasil, Estados Unidos, Argentina, Bélgica, México e Espanha. Deixa eu ver. Reino Unido, Irlanda, França, Inglaterra e 2 bandeirinhas para cima que eu não sei o que é. Bandeira branca, bandeira de paz. E quando a gente acha que eu vou para Reino Unido, eu vou para Londres fazer missão. É uma delícia ir para Londres.
The King of the como o missionário Miguel. Eu vou para os Estados Unidos, só dólar. Olha, coisa linda. Eu vou para o México, então, falar espanhol. Buenas noches, hermanos. Vai ser espetacular. Não confunda missões com turismo, queridos. E no meu sonho era, Deus, me faça um missionário. Até que Deus me levou para minha primeira viagem. Minha primeira viagem, pela misericórdia do Senhor, foi até Taubaté. E o ônibus quebrou no meio, não cheguei até Taubaté. Era para ir num casamento. Fui com a minha mãe. Isso há anos, não vou falar a verdade, que é questão de falta de educação, a gente fala na nossa idade, né, irmão? Não é só coisa de irmã, não. Os homens também. Mas a minha segunda grande e primeira grande viagem foi quando, na minha oração, eu disse, Jesus, me faça um missionário. E Jesus me levou até Moçambique, na África. 10 horas, 12 horas de viagem, mais ou menos 10 mil quilômetros de distância. Quando lá eu quase fiquei um mês, desci na África do Sul, em Joanesburgo. Quando cheguei em Joanesburgo, na África, eu disse assim, nossa, isso aqui é espetacular, falar do amor de Cristo Jesus nesse lugar, tá tranquilo. Só que a nossa parada não era em Joanesburgo, na África do Sul, era em Moçambique. Chegando em Moçambique, eu já falei, Jesus, me leva embora para casa. Não, me leva embora para casa, porque esse negócio aqui não é para mim, não. Só que tinha um mês pela frente. Meus amados e queridos irmãos, a gente tem um sonho, a gente gosta de sonhar, mas a gente não gosta de pagar o preço. Todos nós aqui fizemos alguma oração e disse assim, Jesus, me dê, Provérbios 15:30. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. E a terceira que nunca se farta. O nosso negócio é pedir. A gente é pidão, irmãos. A gente, na nossa oração, a gente mais pede do que agradece. Se você está vivo e eu estou vivo, é pela graça de Deus. Se você está aqui respirando com saúde, é porque Jesus te ama. Mas o nosso negócio é pedir. A gente ama pedir. E quando Jesus me levou para Moçambique, meus amados e queridos irmãos, missão transcultural, eu passei ali, pastora Simone, quase um mês. Os irmãos têm ideia, eu sou negrinho. Chegando em Moçambique, eu sou loiro. Os irmãos têm ideia do que é ser negro, com todo o respeito. Eu encontrei 60 quilômetros adentro da capital Maputo, nós fomos até a província de Xai-Xai, e na província de Xai-Xai nós fomos mato adentro, 60 quilômetros. Quando eu pensei que não tinha nada, só tinha macaco e mais nada, saiu um bando de gente, irmãos, tudo loiro. Ao contrário. Tudo loiro. Chegava, irmãos, eu nunca vi, com o perdão da palavra, eu nunca vi gente tão escura na minha vida. Chegava a ser azul, de tão escura que é. Eu olhando assim, eu falei, gente, mas o que esse povo está fazendo no meio do nada? Quando ouviu que havia chegado missionários naquele lugar. Quando Jesus diz assim, em Mateus 28, 19, diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Nações aqui, a palavra é etnos, que significa etnia. Segundo a ONU, nós somos 193 países. Billy Graham, em vida, americano, em vida, Billy Graham, ele pregou para 185 nações diferentes. Segundo a ONU, 193 países. Ou seja, só faltava 8 nações para a gente pregar o evangelho e Jesus vinha e louvado seja Deus. Mas Jesus, ele é sábio. Jesus, João capítulo 1 diz que ele é o verbo, ou seja, ele sabe usar as palavras. Quando Jesus diz assim, ide por todas as etnias, o que Jesus está querendo dizer são 17.446 povos, 17.000, quase 17.500 povos espalhados pelo mundo. São 7.000 línguas diferentes. Se a ONU fala que é 193 países, ou seja, são 193 línguas oficiais, mas Jesus é mais sábio que a ONU, porque são 7.000 línguas e dialetos diferentes. Se você sair do Brasil e for ao sertão da Paraíba, lá existem pessoas que falam português oficialmente, mas eles quase não conseguem entender você que ainda não ouviu acerca de Jesus. Se você for para a floresta amazônica, no Amazonas, lá existem tribos indígenas que nunca ouviram falar de Jesus, porque são tribos que ainda não foram alcançadas. Se Deus um dia te der a graça de ir para o continente africano, você vai encontrar nações que ainda não ouviram falar de Jesus.
Quando a gente pensa assim, que só apenas 193 países, é fácil, não. Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo assim, existem pessoas, existem povoados, existem nações que ainda não ouviram falar de Jesus. Para os irmãos terem ideia da dificuldade de pregar o evangelho, 7.000 línguas diferentes. Aqui nós dizemos que Jesus é o pão da vida. Nós fazemos luz ao pãozinho que nós comemos agora no café. Eu, por exemplo, quando saí de casa, já comi 2 para vir para esta congregação. A gente faz luz ao pão, mas quando Deus te levar para as congregações mais ao norte do planeta, aos polos, principalmente o Polo Norte, existem povoados lá que eles não têm a menor noção do que é pão. Como que você vai chegar a uma nação e vai dizer assim, Jesus é o pão da vida? Se eles não têm noção do que é pão. Eles sabem o que é peixe, se alimenta de peixe. Lá, a Bíblia, quando a Bíblia fala que Jesus é o pão da vida, lá vai ser traduzido por Jesus é o peixe da vida. Jesus é o peixe que alimenta a tua alma. Olha a dificuldade transcultural no falar. Você aqui, quem aqui convidou alguém para vir ao culto hoje? Levante a mão. 2 pessoas, 3, 4 pessoas, 4 ou 5 pessoas. E os demais? É porque nós ainda não entendemos o que é o pregar o evangelho de Cristo Jesus. Quando Jesus diz assim, ide por todas as nações e etnias, existem etnias dentro deste bairro que ainda não ouviram falar de Cristo Jesus. Existe uma etnia dentro da tua casa que ainda não ouviu falar de Cristo Jesus. Mas, como foi falado hoje na escola bíblica, existem os anônimos. Se você estiver esperando na lição antepassada, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o anjo que visitou Cornélio. Se você estiver esperando um anjo visitar você, para você sair do banco e e viver o evangelho, espere sentado. Porque em pé você vai cansar. Deus enviou o anjo que falou a Cornélio, dizendo assim, manda Pedro vir aqui, porque ele vai falar o que você precisa ouvir. O céu não vai mandar anjo fazer o que você deveria fazer. Diferentemente lá no meu bairro a gente coloca, de vez em quando, a gente coloca umas caixas de som na frente da igreja, ou melhor, numa caixa de som. Domingo passado, sábado, nós fizemos um culto à noite, no outro domingo, nós fizemos um culto à livre em outro bairro, e a gente não para. Diferentemente daqui, que é um bairro totalmente diferente do nosso. Se você colocar uma caixinha de som aqui, vão chamar a polícia. Se bem que o Brasil é um estado laico, você tem liberdade de culto, ninguém pode te impedir de professar a tua fé. Mas você não pode incomodar as pessoas. Já que aqui você não pode colocar uma caixinha de som, penso eu, na frente da igreja, o que você vai fazer para ganhar alma? Você precisa fazer alguma coisa. Você vai abrir a tua casa. Se você convidar o teu vizinho para ir na tua casa, vizinho, vamos em casa. Vamos fazer um culto na minha casa. Esses dias eu falei na igreja, irmãos, eu quero fazer um culto na tua casa, mas eu preciso que você convide teu vizinho. Mas se eu chegar lá e encontrar só crente, eu vou dar a benção apostólica e já vou obrar para casa. Porque o que nós precisamos entender, o evangelho já chegou até nós. Só que agora nós precisamos levar o evangelho à frente. Existem povos que ainda não ouviram acerca de Cristo Jesus. Essa igreja aqui precisa crescer mais e mais e mais. Perguntei, pastor, quantos anos tem essa igreja? 14 anos, já é um adolescente. Sonoplasta, quantos anos você tem? 14. Quando você estava no ventre da mamãe, essa igreja estava nascendo? Quantas almas? Nesses 14 anos, a minha oração é, Jesus, me dê apenas uma alma. Uma alma. Eu não preciso ganhar o mundo inteiro, porque o sacrifício de Cristo Jesus já valeu para o mundo inteiro. Eu preciso ganhar uma alma. Dessa uma alma, ela vai ganhar mais outra e vai caindo na minha conta. É a pirâmide certa. Tem crente que está envolvido com pirâmide, viu, Jesus? Não revela não, Jesus. Você vai quebrar. Faça o pirâmide certa de salvação. Ganhe uma alma. Essa ganha 2, depois 3, 4, 5. A gente só precisa abrir a nossa casa, irmãos. Eu não vou lá na tua casa para tomar café. Eu não vou lá na tua casa para ver se a tua casa é grande ou se a tua casa é pequena. Eu vou lá para pegar o evangelho de Cristo Jesus. Aí a gente fica esperando, não, mas peraí, eu preciso de uma estratégia fenomenal para ganhar almas. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer um curso teológico. Nós aprendemos hoje de manhã que os leigos que fundaram a igreja de Antioquia, quando Barnabé chegou lá cheio de graça, os crentes anônimos já tinham pregado Cristo Jesus lá. E eles saíram de Cirene. Cirene é ao lado...
se eu não me engano, a Líbia, fugiu agora, ao lado do Egito, 1.700 quilômetros. Eles saíram 1.700 quilômetros e foram lá para Antioquia, crentes anônimos, a qual nós só vamos conhecer quem foi quando nós chegarmos nos céus. Lá no céu, me permita falar, lute para chegar ao céu. Quando você chegar lá ao céu, abrace Jesus, louve a Jesus. Quem são os crentes anônimos? Meu Deus, aleluia. Quem são? Tudo que você faz ao reino, você não precisa colocar em outdoor. Nesse telão lindor, mas o que eu fiz aqui, ó. Aqui, ó. Tira a fotinho minha, coloca do lado aqui, ó. Vou mostrar aqui para eu que fiz. Não precisa nada disso, irmãos. Você não precisa, você tem que estudar. É fundamental você estudar, fazer teologia, bacharel. Fundamental você conhecer as Sagradas Escrituras. Mas se você não tiver essa graça, se você não tiver essa oportunidade, o que você precisa fazer? Conhecer apenas o plano salvífico. Para quando você tiver a oportunidade, quando Jesus te levar para a UPA, tem gente aqui que Jesus vai mandar um terremoto, Paulo e Silas da prisão, o terremoto, foi tão grande o terremoto, que só abriu porta e rebentou cadeias. Tão grande. Mas o terremoto não foi para Paulo e Silas, foi para acordar alguém que estava dormindo. O carcereiro. Às vezes está passando um terremoto na tua casa, mas não é para matar você, talvez é para acordar o teu esposo, acordar a tua esposa, que a obra, o tempo está passando. A gente acha, eu era novinho, quando eu olho as minhas fotos assim, pastora Simone, eu olho as minhas, nossa, mas eu tinha cabelo, meu cabelo era pretinho. Eu olho assim, da saudade, saudosista das fotos antigas. Só que, irmãos, sobre nós existe um relógio egípcio chamado ampulheta, que é o relógio da areinha, aquela areinha que vai descendo. É o relógio biológico. Um dia eu tive 10, outro dia eu tive 14, outro dia eu tive 20, outro dia eu tive 30. Para, não vou falar a minha idade. Só que está passando o tempo. Até quando nós vamos ficar procrastinando o ministério que Jesus nos deu? Até quando as pessoas irão sofrer do nosso lado? Um pregador do evangelho, expositor da palavra, olha só o que ele me disse. Quando uma moradora de rua, lá da cidade da Tatuí, ela foi atropelada por um ônibus. Tô nem aí. Até quando nós vamos continuar dizendo, tô nem aí, o problema não é meu? Eu concordo com você, que também o problema não é meu, como também a cruz não era para Cristo. Mas ele não disse, eu estou nem aí. O que nós precisamos entender que evangelho não é ser apenas frequentador de culto. Isso aqui não é um Rotary Club. Quão terrível é este lugar, disse Jacó. O Espírito Santo se faz presente, Jesus se faz presente, Deus se faz presente. A constelação celeste está aqui nesse lugar. Mas também o devorador das nossas almas, ele entra nesse lugar também, igreja. Quando por 4 anos eu tive a oportunidade de pastorear uma das nossas congregações, ainda solteiro, um dia eu estava bravo, pastor Ivan, pastor Simão, mas eu estava bravo, porque o último cliente chegou 8h15. Eu fiquei bravo. Falei, não, isso aí está errado. Tudo começa às 19h30, chegando 18 que eu falei no microfone, eu falei, hoje Jesus vai nos surpreender nesse lugar. E eu fiz uma oração, falei, Jesus, surpreenda essa igreja, se o Senhor está na minha vida, surpreenda. Para que eu falei isso, irmão? Estou eu lá ministrando, já entrei logo na mensagem, falei, ninguém vai cantar. Já entrei logo na mensagem. De repente, como o diácono está lá na porta, eu ministrando, lembro a Bíblia, eu vi um vulto correndo. Eu disse para o diácono, que já dorme no Senhor, presta atenção, não deu nem tempo de falar. Mas entrou um gadareno no meio da igreja, o pastor ele já veio com a mão levantada assim para me dar um soco na minha cara. Diante de Deus. Quando ele veio aqui, eu só levantei a mão, dei um passo para trás e falei, em nome de Jesus, para. Ele parou com a mão levantada, eu falei assim, cai em nome de Jesus, ele caiu. A igreja, aí, aquele Pentecostes, aí quiseram vir para cima, eu falei, não, senta todo mundo, eu vou continuar pregando, deixa ele aí, daí ele não levanta. Jesus visitou a igreja? Visitou, houve renovo. Quando eu terminei de administrar, fiz a oração pelos irmãos, eu falei, Jesus, agora solta ele. Ele soltou e disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu só escutei uma voz dizendo, desce lá na igreja. O que nós estamos esperando, irmãos? O que te impede de fazer, exercer o teu chamado? Não é nem a administração ainda. O que te impede? Outro dia Jesus me levou até a Bolívia.
para pregar o evangelho. E lá eles têm o costume de ouvir a ministração, mas se no final quem pregou o pastor não chamar eles para frente, não impor as mãos sobre a cabeça deles, Jesus não falou. Mas também nem tudo foi flores da minha vida. Outro dia eu fui para o Paraguai, achando que chegar lá e ia pregar. Só que Jesus falou, nem sempre a tua pregação vai ser com palavras, mas vai ser com ações. Estou eu lá, eu levo um jeito, né, irmãos? Olha para mim, para ser servente, né? Nem cala minha mão eu tenho. Se for numa classificação, eu sou ajudante do servente. Para os irmãos entenderem. Estou eu lá, num domingo de manhã, pastora Silvana, abrindo vala. Com a enxadona na mão, arrebentando a minha lombar. Com a mão cheia de calo, sangrando. E eu pensando assim, mas Jesus, saí do Brasil achando que eu ia pregar o evangelho. Murmurando, eu estou aqui, Jesus, abrindo vala. Para que isso aqui, Jesus? 5 dias eu fiquei lá. Falei, meu Deus do céu, voltei descadeirado. Anos depois, estou eu em casa, recebo, já existia na época o WhatsApp, recebi, Misa, tá vendo essa base missionária aqui? Eu falei, lindo, irmãos, belíssimo. Maior que essa igreja 2 vezes mais. Falei, não, estou vendo sim. Lembra quando você veio aqui, você abriu vala? Falei, lembro. É teu esforço, Misa. Teu esforço. Mas eu comecei a chorar. E ver o que Jesus estava fazendo. Outro dia Jesus me levou até a Argentina. E lá eu conheci um pastor chamado Elimar. Como que os senhores estão aqui? Sentado no púlpito, um dia ele estava. Quando o Espírito Santo falou, entrega a tua igreja, entrega essa igreja para o teu co-pastor, entrega. Só me obedece. Ele não entendeu nada e fez. Entregou a igreja. Ninguém entendeu nada. A igreja cheia de obreiro, todos os departamentos. Quando ele entregou, ele saiu da igreja, o Espírito Santo falou, agora sai catando pelas ruas, até você chegar em casa, crianças que estão jogadas à sarjeta. Para os irmãos terem noção, o Paraguai não existe o SUS, Sistema Único de Saúde, onde, teoricamente, o governo paga de graça, entre aspas, de graça, mas é você que paga, tratamento médico. Lá não tem. E crianças que têm problema de saúde e os pais não têm condições de saúde, sabe o que os pais fazem? Colocam as crianças na sarjeta. Deixam as crianças nas ruas perambulando. E o irmão, o pastor Elimar, saiu catando essas crianças. E quando eu cheguei na casa dele, meus amados irmãos, ele fez da casa dele um orfanato. Quando eu entrei, a maior experiência missionária que eu já tive na minha vida. Crianças do tamanho dessa criança da irmã aí que estava com o vestido terracota. Quantos anos ele tem? A senhora? 3 anos. Imagine uma criança de 3 anos jogado na rua porque os pais não têm condições de tratar, de dar comida. É no Paraguai, país aqui ao lado. E o pastor sendo tratado. Quando eu entrei, pastor, eu senti cheiro de pele estragada. Sabe por quê? Porque crianças com HIV positivo, com HIV já avançado, vem o sarcoma de pele, câncer de pele. As crianças tudo com os dentinhos podres. Eu entrei assim, eu segurei para não chorar. E eu vi aquelas criancinhas, minha filha tem 5 anos, a gente faz o melhor para nossa filha. Eu cheguei perto dessas crianças assim, e eu olhei para ela assim, sem um abraço, sem um brinquedo, e ele me disse algo que eu jamais vou entender o que ele disse. Eu segurei para não chorar quando ele estava na balança sozinho, eu cheguei assim, e comecei a empurrar ele na balança, junto, levei minha mãe Irlanda. Minha mãe começou a chorar. Só que o pastor Elimar e disse assim, Misa, fica para almoçar, aquele cheiro. Eu na minha vaidade. Aquele cheiro, ele falou, fica para almoçar, Misa. Eu falei, não, pastor, não quero atrapalhar o senhor, não, dê para as crianças. Só que eu estava com nojo. Não, pastor, não. Você senta aí que você vai comer. Comecei a orar em espírito. Jesus, tem misericórdia. Pai, eu não vou conseguir comer, não. Olha o cheiro. Olha o que eu estou vendo. Quando eu sentei na mesa dele, o alimento estava coberto. E eu orando. Eu falei, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não aguento isso aqui, não. Ele tira uma costela em cima da mesa. Aquele cheiro. O ar-condicionado forte, por causa do cheiro. Tinha mosca.
Falei, Jesus, que é isso que eu estou vivendo? Pai, eu tenho que comer, não vou conseguir comer isso aqui não, me ajuda a comer isso aqui. Desse jeito. Peguei um pedacinho daquela costela, coloquei no prato. E o pastor olhando, come, Misa. Falei, Jesus, coloquei nas mãos do céu. Quando eu coloquei na boca, as minhas pernas chegaram a tremer. Eu nunca comi uma costela tão deliciosa como aquela. Eu repeti 2, 3, 4 vezes. Falei, Jesus, que é isso? Aí o pastor sentado na mesa, ele falou, Misa, sabe por que Jesus falou para me pegar essas crianças? Porque aqui, em meio a toda essa dificuldade, todas elas, Jesus está cuidando, Jesus vai sarar, vai levantar elas como pregadores para ir até o Brasil e pegar o evangelho. E o que nós estamos fazendo? Aracanta, suru, me canta, mamãe. Você tomou café, você almoçou, você tomou o seu cafezinho antes de vir, já já você vai almoçar, como o pastor falou. Às vezes você vai até para o McDonald's. Quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho, esse mundo está dentro da nossa casa. Se nós não entendemos, irmãos, que nós somos cristãos, pequenos cristos nessa terra, como os cristãos de Antioquia, se nós não entendemos o nosso chamado, não abraçarmos o evangelho e não mostrarmos quem somos, luz e sal dessa terra. É por isso que tem um cristão, por isso que tem alguém que mora aqui perto dessa igreja. Aqui é um ponto de luz. Tem outro crente, como o pastor Josué dizia, que mora mais à frente, é o outro ponto de luz. É igual esses postes que estão aqui, não estão todos juntos. É um aqui, outro ali, outro ali. Cristo sabe aonde coloca o sal e luz para temperar e dar sabor. Só que essa luz vai acender quando? Vai acender quando? 14 anos, isso aqui era para estar gente, já era para ter galeria. Isso aqui já era para ter pessoas, multidão de pessoas. Só que ainda nós não entendemos o nosso chamado. Nós ficamos naquela ideia, eu sou promotor de missões. A igreja joga a responsabilidade nas minhas costas e diz, promotor de missões que faça. Só que promotor de missões é aquele chaveirinho que fica todo culto de missões dizendo, vamos igreja, a missão não é do promotor, a missão da igreja. Jesus morreu pela igreja e morreu pelo mundo todo. Vamos igreja, 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 vamos igreja. Vamos obreiros, vamos obreiras, vamos diáconos, vamos pastores, vamos sonoplasta, vamos criança, vamos fazer alguma coisa. Moody, um dos maiores pregadores do nosso tempo, século passado, 1800, ganhou mais de 1 milhão de almas sendo semi-analfabeto. Como ele fez? Escola bíblica. Começou com as crianças. As crianças chegavam na casa de Moody, no porão, luz, candelabro. As crianças chegavam lá, aquele ambiente cinza, no Reino Unido, em Londres. Está ali, aquela bandeirinha vermelha, branca, com aquela cruz vermelha, Londres. Ele abria a tua casa, pegava todas as crianças que ficaram perambulando pela rua, e ele começava a ensinar Jesus do jeito que ele sabia, porque ele tinha pouca leitura. 1 milhão de almas ele ganhou para Jesus. 1 milhão. Estratégia, irmãos. Nós precisamos conversar. Nós precisamos ter planos. Se diálogo é fundamental num casamento, na empresa, quanto mais na igreja. Criar estratégias para alcançar as pessoas. Alcançar as pessoas que estão perdidas. Quanto tempo os irmãos acham que um desviado que saiu da igreja, quando ele volta, quanto tempo os irmãos acham que ele consegue ficar sozinho na igreja? Quanto tempo os irmãos acham que ele consegue andar sozinho? Se você não entender que evangelho é amor, abraçar as pessoas. Se você não entender que você precisa abraçar essas pessoas para que elas possam andar juntas, elas não vão conseguir chegar aos céus. Se nós não entendemos que a força do Espírito Santo está sobre nós para ajudar o próximo, irmãos, é vã a nossa pregação. Talvez você veja aqui nessa noite esperando, receba, deixa para outro dia, outra mensagem, porque hoje é uma mensagem confrontativa. Aleluia. É uma mensagem de despertamento. Nós precisamos entender o nosso chamado. Qual é o teu talento? O meu talento, eu vi o senhor dedilhando aqui, é espetacular.
o senhor cantando e tocando ao mesmo tempo. Oxalá se eu tivesse essa graça. Deus te deu a graça, um talento. Mas não é para apresentação, é para ganhar almas. A pastora que está fazendo aniversário, a senhora recebeu um ministério. Se é para pegar, pregue. Se é para cantar, louve. Mas seja tudo para que a alma se renda aos pés de Jesus. Quem pega a vassoura e vem nessa casa limpar, quando não tem ninguém, você não está limpando para que as pessoas cheguem aqui. Nossa, que minha igreja está limpa. Não, você chega, limpa essa casa, esse problema tem um óleo. Mas quando vem alguém que foi convidado, ela chega aqui e fala, nossa, que igreja linda, bem organizada, que igreja limpa. Quando você está limpando a privada lá no fundo, é para quando o visitante chega aqui e fala, nossa, que privada linda, nossa, eu gostei dessa igreja. Esse som muito bom equalizado é porque o sonoplasta não está fazendo para que você possa assistir de... Não, é para que a minha voz chegue ao teu coração e haja um despertamento, para que chegue no coração daquele que nunca ouviu acerca de Cristo Jesus e se renda a Cristo Jesus. Igreja não é parquinho, parquinho é outro lugar, não é aqui. Nós estamos aqui, irmãos, por um propósito. Nosso pastor Paulo, ele teve um pequeno probleminha no coração. Colocou uma ponte de safena. Acho que é ponte de safena. Marca-passo. Sabe por quê? Estava ele tranquilo na igreja, assumiu a igreja já há um mês. Recebeu uma proposta para ir trabalhar numa outra empresa. E ele aceitou não aceitando. Daí ele falou, não, vou pensar. Quando ele disse assim, vou pensar, Jesus já falou, te chamei para minha obra, não te chamei para outra coisa. Vou mandar um pequeno terremoto. O coração dele, pim, 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 já foi para a UTI. E lá na UTI, ele falou, tá bom, Jesus, eu já entendi. Mas teve que colocar agora no marca-passo. Todas as vezes que ele pensar em ir, o marca-passo para. Falei para ele hoje de manhã, ele começou a dar risada. Às vezes vai acontecer algumas coisas na tua vida, quer receber? Recebe. Vai acontecer algumas coisas na tua vida, se já não está acontecendo, para você entender o peso do chamado ministerial. Isso aqui, irmãos, é assunto sério. Nós estamos falando acerca de céu e inferno. Não existe um terceiro caminho como pregam os católicos, o purgatório, não existe. Ou é céu ou inferno. Pregue agora. Faça a tua parte. Convide. Seja um crente chato. Se você fizer um churrasco na tua casa, eu morando na comigo, eu convido não dentro. Eu vou um churrasco lá. Vambora. Se você convidar as pessoas para ir a uma festa na tua casa, mas ele vem, irmãos, sinal vermelho ele passa. Agora, se você convidar para a pessoa para a igreja, eu estou cansado. Convida mesmo assim. Vai vir hoje, convida no próximo culto. Ah, você não veio, eu vou na tua casa. Não vou para em casa, não tem problema. Que dia que você vai estar lá? Até o dia que ele vai olhar para você e falar, eu não quero Jesus. Se ele falar isso, sabe o que você faz? A Bíblia manda. Tira daqui, ó. Mas enquanto a pessoa não te dá, se ela te der um murro na cara, melhor ainda. Se dá um abraço nela, diz eu te amo, tá perdoado no nome de Jesus. Cristão perdoa. Cristão perdoa. 70 vezes 100. Ah, Jesus já deu a cota. Não, perdoa. Cristão não guarda remorso. Missionário não guarda remorso. Vai estudar o que é remorso. Até câncer dá. Cai cabelo. Não sei o que está acontecendo com o meu cabelo. É remorso. Meus amados irmãos, o evangelho vai muito além do que nós imaginamos ou pensamos. Em 10 minutinhos, eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo de número 20. Eita, Jesus. Eu nasci no berço evangélico, irmãos. Eu sou castolinha de 7. Pela misericórdia do Senhor, 11 países eu pisei. Muitos deles eu falei de Cristo Jesus. Subi o Monte Sinai no Egito, onde Jesus revelou as leis a Moisés. Mas nada disso me tira o prazer de falar de Cristo Jesus, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Pastor Elivan e pastora Simone. Esta casa de oração, ela tem um propósito. Josué capítulo de número 20. Falou mais o Senhor a Josué dizendo, capítulo 20, versículo 1. Falou mais o Senhor a Josué dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo,
apartai-me para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que não matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirva de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para lá algum daquelas cidades, por-se-lhe-á por a porta dela e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciões. E tal cidade então o tomaram consigo a cidade e lhes darão lugar para que ele habite com eles. Se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão homicida, porquanto não feriu ao seu próximo com a intenção e não com ódio. 6. E habitará na cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará para sua casa. Para que os irmãos venham entender, antes de Êxodo capítulo 20, era olho por olho e dente por dente. Matou, vai morrer, independente se teve a intenção ou não. Só que Deus, depois de capítulo 20, Deus fala para Moisés: Moisés, suba ao Sinai, suba ao monte, que lá eu vou revelar os 10 mandamentos. Deus assim o faz, revela os 10 mandamentos, e posteriormente aos 10 mandamentos, Deus revela a Moisés as 613 leis chamadas mitzvot, que eram leis positivas e leis negativas, onde 248 são mandamentos positivos, e incrivelmente 365 mandamentos negativos, ou seja, é mais não do que sim, e o pouco de sim vale mais do que o muito não. 365 leis negativas, 365 dias no ano. Você já começa com não. Todos os dias, não. Tá? Não. Rebelde. Não e não. Quando Deus fala não é não. Existem 365 vezes a palavra na Bíblia. Não temas. Deus fala não, mas Deus diz não temas. Deus fala. E assim Deus fez. Antes de Êxodo 20. A partir de Êxodo 20, Deus começa a mudar essa questão do olho por olho, dente por dente. Porque Deus diz assim a Moisés: Moisés, quando vocês chegarem à terra prometida, me separe 6 cidades, refúgios, cidades essas que servirão de abrigo para as pessoas que cometerem crimes sem intenção. No Brasil existe dois tipos de crime: crime culposo e crime doloso. O que é crime doloso? É quando eu começo a arquitetar, planejar um crime contra o pastor Erivan. Eu estou na minha casa intentando fazer mal contra alguém. Se eu praticar esse crime, há dolo eventual de ferir alguém. Mas o que é crime culposo? É quando eu não tenho a intenção de ferir e matar alguém. Por exemplo, se você tem a sua empresa e manda o seu funcionário subir no telhado e ele cair e morrer, você cometeu um crime culposo. Você não teve a intenção de ferir ou matar tal pessoa. Só que aqui Deus começa a manifestar a graça para o povo de Israel, que eles iriam vivenciar a partir do Novo Testamento em Cristo Jesus. Aqui existia 48 cidades assim quando o povo chega na Terra Prometida, 48 cidades. Só que dentre essas 48, apenas 6 eram cidades de refúgio. Para os irmãos terem noção, o Rio Jordão no centro, 2 cidades ao norte, 2 cidades ao centro e 2 cidades ao sul. Ou seja, se eu, sem intenção, ferisse alguém mortalmente, eu poderia correr para uma dessas cidades. Por quê? Porque atrás de mim viria o vingador do sangue. Exemplo, eu ferindo o pastor mortalmente, a esposa do pastor viria atrás de mim, o vingador do sangue. Matou meu esposo? Vou te pegar também. Só que eu não tive a intenção de ferir alguém. Para onde eu iria? Para uma dessas 6 cidades de refúgio. Chegando na cidade de refúgio, tinha uma porta imensa e os anciões ficavam na porta. Chegando nessa porta, eu teria que confessar o crime que cometi. Chegando lá, confessando o crime que eu cometi, as portas do refúgio eram abertas para que eu pudesse entrar, e as portas eram fechadas
lá eu poderia viver até que o sumo sacerdote que estava no templo viesse a morrer. Se ele durasse 20 anos em vida, 20 anos eu ficava na cidade de refúgio. Se ele durasse 10 anos eu viveria na cidade de refúgio. Se ele durasse 5 anos, 5 anos eu teria que viver na cidade de refúgio. Louvado seja Deus que no Novo Testamento, estas cidades de refúgio tem nome, não é mais território físico agora, essa cidade de refúgio é uma pessoa. Que pessoa que é? Cristo Jesus é a nossa cidade de refúgio. Assim como aquele que cometia algum crime tinha que chegar na porta, Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Agora eu não vou confessar os meus pecados aos anciões, eu chego até Cristo Jesus, confesso as minhas falhas, confesso os meus pecados e eu entro na cidade de refúgio que é Cristo Jesus de Nazaré. Mas para que eu pudesse ter o direito à salvação, foi necessário que o meu sumo sacerdote, ele fosse para o madeiro. Hebreus diz que o nosso sumo sacerdote é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Quando Cristo Jesus ele vai para o madeiro, não foi a cruz que me trouxe salvação, foi Cristo Jesus que nos trouxe salvação. Quando ele vai para o madeiro, Colossenses diz que ele cravou na cruz a cédula do pecado que me condenava. Cristo Jesus levou sobre ele, porque Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas transgressões. Cristo Jesus é a nossa cidade de refúgio. Mas para que eu tivesse o direito à salvação, numa quinta-feira à noite, ele se reuniu com os discípulos à mesa, à Santa Ceia, os discípulos todos com medo sobre o que iria acontecer. Cristo Jesus para tudo que está fazendo, e Jesus começa a acalentar o coração dos discípulos. Jesus diz assim para eles: eu vou, mas outro virá, porque se eu não for, outro não vem. Aí Cristo Jesus sai da Santa Ceia, já estamos entrando na sexta-feira pela madrugada. Um dos discípulos está sentado à mesa, sai agora. Um dos discípulos chamado Judas sai, cheio de demônio, de Satanás. Ele sai e vai vender Jesus. Quando Jesus agora vai para o Getsemane, já entrando na sexta-feira pela manhã, pela madrugada, Jesus está orando com seus discípulos. Quem vem? Vem Judas com os soldados romanos e os soldados do templo. Com um beijo ele traz Jesus, e já estamos na madrugada da sexta-feira. Jesus é preso. Pedro arranca a espada e corta a orelha de Malco. Jesus é preso na sexta-feira de manhã. Cristo Jesus é levado até Anás e Caifás. De lá começa o martírio de Jesus, quando Jesus é entregado a Pilatos. De Pilatos, Jesus vai ter Herodes e volta a ter Pilatos. Jesus apresenta Jesus e Barrabás perante a multidão, sendo que antes Jesus passa pelaquilo a qual Isaías diz: sem abrir a boca, ele sofreu como uma ovelha muda, na mão do carrasco romano. Na lei dos judeus previa 39 mais uma chicotada, mas só que Jesus foi entregue aos romanos, ou seja, o que Jesus sofreu na mão dos romanos era a intenção dos líderes judeus que Jesus sofresse na mão dos romanos, porque se Jesus ficasse na mão dos judeus, haveria misericórdia. Só que os líderes judeus não queriam misericórdia. Eles queriam que Jesus sofresse. E quem ia fazer Jesus sofrer? Os romanos. Começa o sacrifício de Jesus. Jesus toma tanta chicotada nas costas, no lombo, por mim e por você. A nossa cidade de refúgio. Imagine Jesus, sem abrir a boca, com azorrague, aquelas tiras de couro e na ponta pedaços de ossos ou pedaços de ferro, flagelando as costas de Jesus. Imagine agora aquele pedaço de osso arrancando pele das costas de Jesus. Depois disso, uma coroa de espinhos com em torno de 15 centímetros cada espinho é colocado sobre a cabeça de Jesus. E para encaixar a coroa na cabeça de Jesus, isso na sexta-feira de manhã, eles usam um porrete para encaixar, cravar no crânio de Jesus. Pelo quê? Pelo amor que ele sente por mim e por você. João 3,16, porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Das 9 da manhã, Jesus é pregado no patíbulo, na cruz. Imagine Jesus sendo pregado e Jesus sendo colocado na cruz. Das 9 da manhã até as 3 da tarde. Por amor a você.
Você que está aqui. Quando é 3 da tarde, Jesus dá o último brado e diz, tetelestai, está pago, ninguém deve mais nada. O inocente. Quando você diz assim, tô nem aí. Eu também digo, tô nem aí. Aí Jesus dizendo, a cruz não era para mim. A cruz era para você que está aqui. Era para nós. Jesus é tirado, é colocado no túmulo. No sábado chega aquela expectação. Imagine os discípulos agora. A referência dos discípulos. Você se lembra da tua referência, igreja? Você se lembra da tua referência ainda? Você se lembra por qual propósito você está aqui na igreja? Cadê agora a referência dos discípulos? Mas o domingo pela manhã vem vindo aí. Maria, as mulheres vão ao túmulo. E eu termino aqui. Porque ele vive, posso crer no amanhã. A minha cidade de refúgio não é mais um território feito pela mão do homem. A nossa cidade de refúgio é Cristo Jesus. Por onde eu for, essa cidade chamada Cristo Jesus, ela vai comigo. Salmo 23, versículo 6. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Por onde eu for, a bondade e misericórdia me segue. Se eu vou trabalhar, a bondade e misericórdia me segue. Se eu vou para a escola, a bondade e misericórdia me segue. Por onde eu for, o vingador do sangue, ele pode vir contra a minha vida, mas por 7 caminhos ele foge, porque bondade e misericórdia está sobre a minha vida. A cidade de refúgio que é Cristo Jesus. Se coloque de pé, igreja. O irmão do teclado me ajuda, por favor. Meus amados irmãos, eu queria fazer